Boa noite. Então, como o irmão falou, hoje eu vou comentar sobre a lei do trabalho. Essa lei que está colocada no Livro dos Espíritos, no livro terceiro. O Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. Existem 5 obras básicas, mas todas as outras obras saíram de temas que foram abordados no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é dividido em 3 livros. E o primeiro livro, o livro primeiro, ele fala sobre as causas primárias. Então ele vai falar sobre Deus, sobre a criação, sobre como se deram como iniciaram-se as coisas. O livro segundo ele vai falar sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, vai falar sobre reencarnação, pluralidade das existências, como é a vida, sobre a vida corpórea, como é a vida do lado de lá, sobre provas, sobre expiações. E o livro terceiro, ele vem abordar sobre as leis naturais, as leis morais. Só que antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de fazer um contexto, porque o que é uma lei? Uma lei é um preceito que vem de uma autoridade soberana. Vamos pegar aqui o nosso caso. Se fosse para ser criada uma lei federal, aqueles que nós elegemos como representantes do povo, algum deles vai fazer uma proposta de lei e que, se for aprovada naquele colegiado pelos deputados, que são a voz do povo, aquela lei passa a valer a partir de certa data e daquele dia em diante até aquele que fez o projeto de lei está submisso a ela. Por quê? Porque a lei está acima de todos, inclusive daquele que fez a lei. Só que essas leis naturais que nós vamos comentar hoje são as leis que foram criadas por uma autoridade soberana do universo, que são as leis de Deus. Se eu sou um físico e eu trabalho na NASA, eu não posso deixar de considerar, se eu quero levar um foguete, a lei da gravidade. Sempre ela terá uma consequência em cima de tudo aquilo que eu estou fazendo e várias outras leis da física. Para a vida espiritual, da mesma forma que na matéria nós não podemos excluir as leis da física, eu não posso excluir as leis morais, as leis que foram criadas por Deus. Porque tudo aquilo que eu decidi por fazer, por livre-arbítrio, eu estarei automaticamente, não às vezes na hora, mas eu terei uma consequência daquele meu ato que será boa ou má. E o que vai dizer que é boa ou má será a atitude de eu estar dentro da lei de Deus, por conhecê-la, ou às vezes por sentir ela na minha consciência, como diz os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência, ou por conhecimento, ou por sentir que aquilo é certo, e aí essa consequência será boa, ou se eu for um rebelde, se eu me rebelar contra a lei, por vontade própria, eu estarei recebendo uma consequência má. Então, antes de nós adentrarmos na pergunta 674 em diante, eu gostaria de falar sobre a pergunta 614, que Allan Kardec indaga. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então Deus criou as suas leis, todas as leis físicas e as leis morais, mas basicamente das leis morais aqui que nós estamos falando, eu só serei infeliz se eu me afastar dela. É claro que a felicidade, que eu não consigo entender o que é a felicidade de um espírito puro. Mas eu consigo entender o que é a felicidade de um espírito
assim como somos nós. Se eu for lá no dicionário, eu vejo alegria, satisfação de viver e tal. Mas a felicidade de um espírito puro é muito maior do que essa. Só que eu não tenho conhecimento. Então, eu me julgo feliz como eu consigo me ver feliz. É igual uma pessoa que ela, sei lá, ela é bilionária. Eu me acho um afortunado, mas se ela viver a minha vida, ela vai achar que ela é uma miserável. Só que eu sei que tem pessoas que são muito mais miseráveis materialmente do que eu. Então depende do ponto de vista, depende de onde eu estou colocado. Então, nós só somos infelizes porque dela nos afastamos das leis morais. Por isso que é interessante nós conhecermos e estudarmos a doutrina espírita. Estudarmos o livro dos espíritos. A palestra, é claro que é importante, mas se nós pudermos participar de grupos espíritas para nós conhecermos, é melhor. Porque nós vamos nos aprofundar nos temas. E aí ele segue, a lei de Deus é eterna, ou seja, ela existiu, existe e sempre existirá? E os espíritos respondem, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então ela sempre existiu, existe e sempre existirá. E ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque Deus é perfeito e criou uma lei perfeita. Se ele mudar depois, quer dizer que perfeito não era antes. Ou se ele, eu já mudei lá atrás, então só agora que é perfeito. Nós não podemos conceber isso. Se Deus é perfeito, ele criou uma lei perfeita sempre. E isso nós temos que entender assim, se eu cair, se eu ser infeliz, a culpa não é de Deus. A lei dele é perfeita, ele me ama. Onde é que eu errei? Porque esse sentimento que nós temos muitas das vezes é aquele sentimento infantil, de querer colocar a culpa nos outros, de achar que a minha felicidade está naquela coisa que eu quero, no brinquedo. Ou que é sempre uma pessoa que me ofende. Mas eu não faço a autoanálise. Por que eu estou sempre sofrendo? Porque sempre as pessoas que aprontam para mim. Eu conheço uma pessoa muito próxima minha, que assim, todo mundo apronta com ela. E ela é uma pessoa excelente para todo mundo. Isso é na cabeça dela. É sempre assim. Então nós temos que fazer essa autoanálise. E aí o Allan Kardec, ele pergunta, assim, na pergunta 674, agora sim nós falamos na lei do trabalho, ele fala assim, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Então, lembremos que quando Allan Kardec fez essa pergunta, ele não sabia que era uma lei natural. Depois ele compilou as perguntas e separou por tema. Mas ele foi fazendo várias perguntas. Opa, existem leis naturais. E aí ele perguntou, a lei do trabalho é uma lei natural? Ela é uma lei de Deus, é uma lei eterna? E aí os espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Mais uma vez, vamos lá para o senso de responsabilidade, de não termos pensamento assim, mais infantilizado. Eu não posso achar, acreditar que se eu não trabalhar, as coisas têm que vir na minha mão. Aqui eu estou falando de uma forma mais material. Tem muita gente que nós vemos que ficam a vida toda dependendo dos pais, dependendo de associações. Tem pessoas que dependem do centro espírita. Lá no centro que eu trabalho, tem uma moça que ela ficou 1 ano e pouco pegando uma cesta básica e tal. Quando a gente falou, agora deu, ela ficou brava, nunca mais foi no centro. Ela estava lá só por assistencialismo. Só que nós temos que entender, a doutrina espírita vem dizer que eu não posso esperar receber assim. É claro que existe momentos que nós temos que nos solidarizar com pessoas que necessitam. E é óbvio que nós temos que ter essa assistencialidade para com o próximo. Sim. Mas nós não devemos, dentro da nossa cabeça, achar que as pessoas devem fazer por nós. Porque a lei do trabalho é uma lei natural. E assim como nós vemos aqui
na parte material, e agora nós vamos para a parte que mais interessa, é óbvio, nós somos espíritas, nós estamos estudando os espíritos, que é o que nós somos eternamente. Eu não posso achar que eu vou ser feliz se eu não trabalhar para isso. Eu não posso achar, como muita gente acha, que a felicidade dela depende dos outros. Se aquela pessoa não me amar, eu não vou ser feliz. Você não vai ser feliz se você se afastar da lei de Deus, meu irmão. Não é por causa de uma outra pessoa que você não é feliz. Não é porque você é injustiçado que você não é feliz. Você não é feliz porque você se afastou da lei de Deus. Ah, mas eu realmente sou injustiçado. Jesus foi injustiçado. Aí muita gente diz, eu sou cristão, eu quero seguir os passos do Cristo. Então você tem que estar disposto a ser injustiçado. Mas Jesus sabia que depois da morte viria a recompensa. A gente não pode esperar que a recompensa seja dada aqui. Eu acho que eu já falei isso aqui. A tentação de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, quando o diabo lá ofereceu para ele, eu te ofereço o mundo aqui, eu te ofereço os reinos, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, eu vou te dar felicidade aqui na terra, vou te dar poder aqui. Não é isso que Jesus veio propor. Não é isso que nós devemos esperar. Mas nós devemos trabalhar sempre para a nossa felicidade. O Espírito não para de trabalhar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, o meu Pai não cessa de trabalhar e eu também trabalho. Nós também não devemos esperar que quando nós morremos, aí eu vou estar lá no céu, vai ter um anjinho tocando harpa, eu não vou fazer nada pela eternidade. Os próprios Espíritos dizem aqui numa pergunta posterior, se nós chegarmos lá, que ele fala, isso seria um suplício. Mas você não fazer mais nada para o resto da sua vida. Então a lei do trabalho, nós devemos trabalhar porque aumenta nossas necessidades e os nossos prazeres. E para que nós tenhamos eles satisfeitos, eu tenho que me mexer. Eu tenho que me mexer aqui na matéria, mas eu estudando, eu me aperfeiçoando, eu evoluindo como espírito, também aumenta a necessidade de conhecimento, a necessidade de amor. E eu tenho que trabalhar espiritualmente para eu crescer. Eu tenho que trabalhar o meu perdão, eu tenho que trabalhar a minha tolerância, eu tenho que trabalhar a minha paciência. E nós sabemos que isso é difícil. Senão nós estaríamos aqui reencarnando diversas vezes. Porque só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais, veja aqui está o cerne a definição do trabalho que os espíritos dão, né? Então só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Esta é a definição de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Eu estou trabalhando para Deus se eu vou ser um traficante, vou trabalhar muito, vou trabalhar 15 horas como traficante. Traficante de órgãos. Essas pessoas, às vezes, elas trabalham, elas têm uma correria louca. Isso é trabalho para Deus? Não, porque não é ocupação útil. Pelo contrário. Então, toda ocupação útil é trabalho. Na minha casa tem uma menina de 7, um menino de 2 anos e 3 meses e um menino de 8 meses. Eu chego no trabalho todo dia e digo para os caras assim, pô, cara, estou descansando aqui. E a minha mulher fica em casa. Eu vou dizer que ela não trabalha? Eu acho que eu não aguentaria ficar assim, 2 dias com as 3 crianças. Não, sério, eu estou falando de verdade. É uma loucura. Isso é um dom é um dom da maternidade que Deus deu. Só a mulher consegue ter uma paciência dessa. É claro, o cara dá um jeito, mas eu vejo que eu não faço igual. É uma loucura. Eu vou dizer que a minha mulher não trabalha? Eu não posso dizer isso. Ela trabalha infinitamente mais do que eu. Por quê? Porque ela está sendo muito mais útil. Ela está cuidando de 3 vidas que estão crescendo. Daqui a pouco elas vão ser adultas e elas que vão conduzir o mundo. Muita gente
não dá muita importância para esses primeiros anos de vida, que são talvez os mais importantes. Porque o trabalho é imposto ao homem. O homem aqui entendemos o ser humano. É uma consequência da sua natureza corpórea. Claro, eu quero comer. Aí eu tenho uma pessoa, meus pais, eles são muito ricos, eu nunca precisei trabalhar. Aí eu vou lá, toda a minha comida eu peço pelo iFood. Eu vou comprar uma casa com o dinheiro que eu não trabalhei. Existem pessoas que são assim, ok. Mas assim, se eu não ganho daquela pessoa, como é que eu vou correr atrás de comida? Eu vou ter que trabalhar para isso. Eu vou ter que ter um teto. Não importa se é um grande teto ou um pequeno, mas eu tenho que me proteger das intempéries. Eu vou ficar doente, eu vou ter que comprar remédio. Eu vou ter que comprar roupa, porque vai estar frio, às vezes vai estar calor. Então eu tenho que trabalhar. Então ele é imposto ao homem, por quê? Porque dada a nossa situação material, se eu não trabalhar, ou se alguém não trabalhar por mim, eu vou morrer. Então é uma consequência da nossa natureza corpórea, isso aí que os espíritos estão dizendo. E ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Ou seja, quando eu trabalho de forma útil, não importa se é um trabalho de carteira assinada, eu não estou falando só desse tipo de trabalho, voltemos lá à maternidade, eu não aprendo todos os dias quando eu estou sendo útil. Não importa o que eu faço, se eu estou buscando ser útil, eu estou toda hora me aperfeiçoando. Então o trabalho ele é imposto ao homem pela consequência da sua natureza, mas ao mesmo tempo ele nos aperfeiçoa. Porque senão seria uma punição que Deus daria a nós. Um simples cansaço. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar. Mas há sempre trabalho. Ou seja, Deus sempre vai dar um jeito para você ser útil. Você não tem desculpa para não ser útil. Não tem desculpa. Ah, mas eu tenho uma grave deficiência física. Você pode ser útil de forma mental. Você pode ajudar as pessoas de várias formas. Ah, tem aquele cara que eu não gosto. Você pode orar por ela. Você não está sendo útil fazendo uma oração? Você acha que a sua oração vai daqui até bate no teto e volta? Você tem alguma dúvida que quando você ora para alguma pessoa, aquela oração vai chegar para ela? Isso é fé. Eu não tenho dúvida. Então, nesse momento que eu faço uma oração, eu estou sendo útil. A outra palestra que eu vi dar, eu fui falar sobre... Aqui, era sobre a evolução dos mundos. Mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. E quando eu saí da palestra, eu não falei o principal que eu ia falar. Foi um sonho que eu tive, eu esqueci. E, minha palestra não estava fechando assim, sabe? Igual quando o cara vai jogar bola, tem dia que o cara tá melhor, tem dia que o cara tá pior. Eu não consegui encaixar as coisas que eu queria falar e eu esqueci da principal parte. Mas eu vou contar isso que faltou porque faz sentido aqui. Certa vez eu estava dormindo e eu tive um sonho, foi o sonho mais real que eu tive na minha vida. Eu sonhei que eu estava num lugar escuro e tinha uma nave verde em cima e tinha, sei lá, umas 20 pessoas comigo, num lugar bem escuro. E essa nave estava pegando as pessoas e a gente estava fugindo dela. E chegou uma hora que eu olhei para cima e, opa, não tem como escapar. Ferrou. E aí eu me vi num lugar que parecia um ponto de ônibus espacial, não sei dizer. Mas eu entendia que era um ponto de ônibus, assim como se fosse. E aí eu entrei numa espécie de um foguete, de uma nave espacial, não sei. E quando eu fui entrar, tinha uma moça que ela foi até mim e me convidou. E ela, o piloto ali, o motorista, ele estava vestido de branco. Mas eles tinham uma energia tão boa, assim, que era impossível de recusar. Eles tinham, assim,
Sei lá, uma bondade que eu nunca vi na Terra, nunca vi em lugar nenhum. Nunca vi nenhuma vez nada na minha vida, nunca senti nada parecido com esse sonho. E eles me convidaram para entrar, eu entrei, e aí eu parei num lugar bem parecido assim com quem viu o filme Nosso Lar, era bem parecido assim. Só que ele tinha um tom mais amarelado, meio cobre. Lá no filme do André Luiz ele era meio branco com azul, mas ele era meio cobre. E aí eu entrei, quando eu saí da nave, a moça falou assim para mim, tu podes ir lá visitar, mas tu tens 15 minutos, depois tu tens que voltar. E aí eu pensei, tá, tudo bem. Mas eu pensei, mas eu não tenho relógio, como é que eu vou saber que deu 15 minutos? Eu falei, tá bom. Aí eu fui e passei numa rampa. Eu estava entrando numa rampa, porque eu fui entrar num lugar que era uma construção assim, sei lá. E não sei explicar. E eu estava entrando numa rampa e eu vi uma pessoa que eu conheci que ela tem um problema assim, gravíssimo físico, gravíssimo, desde criança, né? Ela teve paralisia infantil, então ela não mexe nada, anda naquelas cadeiras de roda, tem que se alimentar, tomar banho e tudo. E já ouviram dizer, não sei se vocês já ouviram dizer, que o espírito, quando ele está encarnado, a depender da sua evolução, se for da nossa evolução, acredito que seja assim, uma das formas dele ser reconhecido que ele está encarnado é uma espécie de sonolência, por causa da ligação com a matéria. Então o espírito ele fica como se estivesse sonolento. E quando eu vi ele estava sentado de perna cruzada, ele não anda, ele não fala. E eu falei, daí fulano, Thaís aqui e tal, não sei o quê. E daí ele disse assim para mim, me dá R$1. Eu, cara, não tem. Anda, me dá R$1. Só que ele fez com um rosto assim meio satânico, assim, não sei. E daí nesse momento eu entendi, deu-me a entender, na outra vida ele abusou das outras pessoas, ele montou nas outras pessoas, ele, sei lá, ele parecia que foi um cara sacana com os outros. Nunca quis trabalhar. E por isso que ele veio dessa forma agora, impossibilitado de fazê-lo. Ou seja, uma expiação. Ou seja, não foi útil na outra vida. Prejudicou outras pessoas. Só que eu não falo o nome dessa pessoa, obviamente, né? E aí tá, eu passei e tinha alguém do meu lado, eu não conseguia ver. E eu entrei num local, que era um local redondo, e ele era cheio daqueles canos, todos assim, cor meio dourada assim. Vários canos, era como se fosse uma decoração. E todas as pessoas lá estavam vestidas de branco. E eu não conseguia parar de rir de tão bom que era o lugar. Assim, eu parecia um tolo. E as pessoas um monte de gente passava por mim, começava a rir e dizia assim, esse aqui deve estar vindo aqui pela primeira vez. E as pessoas olhavam para mim e começavam a rir, mas elas não riam de maldade. Elas riam porque parecia engraçado, parecia um tolo. Que era um lugar muito bom, algo que eu nunca senti. E aí eu fui passando nos andares, cada andar que eu ia parecia que era mais evoluído. E aí eu cheguei no terceiro andar, quando eu abri a porta, eu vi a minha avó lá no canto, sentada. Minha avó foi evangelizadora infantil durante 50 anos. Foi a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Ela estava lá sentada num canto com umas duas crianças e ela estava assim, era uma sala, parecia aquela sala de berçário com aquelas carteiras pequenininhas, sala bem bonita. E eu falei assim, minha avó é daqui? Ele disse, tua avó é daqui. E a tua avó já está voltando. E quando ela voltar, ela vai para um lugar melhor. Eu falei, minha avó vai morrer. Eu, não, mas minha avó está bem. Minha avó tinha 79 anos e pouco, e minha avó não tinha nada. A gente tinha casa lá na Pinheira. Minha avó ia lá no costão, eu subi o costão nas pedras junto comigo, devagarzinho, mas ela ia. Minha avó não tinha problema nenhum. Eu, não, mas não pode, minha avó não vai morrer. Minha avó está bem. Aí tá, aí eu, vou lá pro quarto andar. Quando eu cheguei na frente de um elevador, sei lá, eu olhei, tinha um relógio e assim, deu 15 minutos. E daí eu acordei. Quando eu acordei, eu saí correndo da cama. Onde é que tu vai? Espera, não fala comigo. Eu fui lá e anotei todo o sonho. Porque já aconteceu de eu ter um outro sonho que eu achei que eu nunca ia esquecer e hoje eu não me lembro. Então eu tenho um sonho todo anotado, ele tem muito mais detalhes, só que aqui não vem ao caso. Mas aí eu vejo assim, minha avó criou filhos, trabalhou a vida inteira em casa, trabalhou fora também por um tempo. Minha avó ficou 50, 60 anos no movimento espírita, nunca deixou de trabalhar. Mas olha onde é que ela estava. Lá eu pude ir só para visitar.
e ela já morava. E ela estava indo para um lugar melhor. Então esse trabalho, se nós não realizarmos, nós não vamos receber o salário. Deus não se alegra da covardia. Da covardia em qual sentido? No sentido da parábola dos talentos. Uma pessoa recebeu 5 talentos, que eram moedas, né? Um valor. Outra recebeu 3 talentos, outra recebeu 1. O que recebeu 5, multiplicou os 5 por 10. O que recebeu 3, multiplicou os 3 por 6. Ou seja, os dois dobraram. Bons servidores. Ou seja, mas aquela pessoa ela tem muito mais possibilidade de fazer do que eu, mas não é a possibilidade de fazer, é o esforço que ela fez, porque as duas dobraram. Mas o que recebeu um teve medo, foi covarde. O que ele fez? Ele enterrou e devolveu. E o que ele foi? Mau servo. Porque nós recebemos talentos, dons de Deus para certas coisas e que nós não podemos afrouxar quando a missão vier. Eu não estou dizendo que nós não podemos errar, porque só Jesus não errou. Mas nós não podemos desistir de fazer o que é certo e de seguir aquilo que nós sabemos que é certo. E fazer o que é certo é ser útil, é trabalhar. Porque nós vamos morrer. Alguém aqui tem dúvida disso? E quando nós morrermos, o trabalho material ficou na matéria. Nós vamos deixar um pouquinho para o nosso filho, para não sei quem, para a pessoa que a gente ama. Mas o trabalho espiritual é o que vai seguir conosco. E é onde vai dizer, onde é que eu vou morar agora? Com quem que eu vou conviver? Eu vou conviver com o mesmo nível de pessoas que trabalham da mesma forma que eu. Eu vou receber o mesmo tanto de salário que as pessoas trabalharam tal como eu. Eu vou dizer para vocês, eu me sinto, de verdade, não estou sendo falso, eu me sinto indigno de estar nesse lugar que eu fui visitar. Sério, hoje, assim, eu vejo vergonha, assim, queria ter vergonha, sei lá. Eu queria, não posso dizer que não, mas eu acredito que eu não mereço. Porque as pessoas de lá eram muito boas e eu não sou muito bom. Eu senti isso nelas. Uma energia diferente. Quem ia visitar o Chico sabia que lá tinha uma energia diferente. Então essas pessoas trabalharam por isso. A não ser que você acredita que Deus criou seres privilegiados. Mas quem é espírita não acredita nisso. Cada um acredita no que quiser. O espírita não pode acreditar nisso. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Ora, nós não falamos sobre isso. Imaginemos nós chegarmos num lugar que não tem nada para fazer pela eternidade afora. Nada. Imagina eu ficar a eternidade jogando dominó. Jogando cacheta. Uma hora eu não ia aguentar mais. Eu pedi para voltar para a terra. Tem gente que ia pedir para ir para o inferno. Que aquilo lá já ia aparecer um inferno, né? E só para terminarmos, pergunta 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil. Ou seja, aquele irmão que eu citei, ele não pode trabalhar, mas é uma expiação. Ele não foi por forma voluntária, ele buscou de outra forma, numa outra vida, mas nesta ele não fez nada para estar inútil ao trabalho material. Então Deus, como é que Deus vai condenar se foi Deus que colocou ele nessa situação? Para ele refazer suas forças de outra forma. É uma pausa para ele repensar.
Porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades, a cada qual segundo suas obras. Então, meu irmão, não há outra forma. Não adianta, assim, às vezes aqui a gente querer dar um jeitinho para as coisas. Eu vou cortar um caminho, porque esse caminho que nós cortamos, lá na frente, o benefício será cortado também. O espírita tem que acreditar nisso. Não acreditemos que assim, eu vou receber algo que eu não mereço. Se você recebeu, você merece. Mas se você não fizer por merecer, lá na frente ele será tirado. É da lei. Raul Teixeira tem uma palestra que ele fala assim, porque parece duro isso, né? Eu tenho que fazer por merecer? É claro, Deus é misericordioso, não nos esqueçamos disso. Né? Se Deus nos desse tudo que a gente merece, nós estaríamos muito pior. Deus perdoa muitas coisas nossas, assim como nós perdoamos coisas dos nossos filhos. Imagina se eu fosse cobrar do meu filho, ele com 2 anos, eu vou dizer, não, tu tens que trabalhar para comprar tua comida, senão eu não vou comprar. Então Deus nos sustenta. Mas com a consciência espírita, nós já elevamos esse nível de maturidade e começamos a trazer para nós a nossa assim, eu sou feliz por mim mesmo. Não, só por mim, claro, tem Deus, tem nosso Senhor Jesus Cristo, mas a minha felicidade depende de mim. Por isso que Raul Teixeira diz numa palestra dele, ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta. Porque chama a responsabilidade. Não vem tudo de graça. Então, mesmo que nós possamos sair daqui pensando sempre em sermos úteis naquilo que nós fazemos. Buscando sempre ser um pouco melhor do que aquilo que nós fomos ontem. É que nem todos os dias nós vamos conseguir ser assim. Mas vamos tentar manter esse senso dentro da nossa cabeça, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa vida. Obrigado.